vezes a gente não sabe o privilégio que é ter um mestre tão presente, ter um mestre tão à disposição. Não é sempre que o cara vai entrar na academia e ele vai estar ali, mas vocês podem ter certeza que ele sabe exatamente o que vocês estão fazendo todos os dias. 25 anos atrás eu era o faixa branca questionador, hoje eu vejo a importância de ter o faixa branca questionador, hoje eu vejo a importância de ter o faixa preta conservador, e hoje eu vejo a importância de ter gente cada vez mais diferente aqui dentro, porque quando aquela fileira entra, é natural que, olha a fileira da frente, se todo mundo da frente for monstrão, for gigantão, for, um estereotipo de que só esse tipo de pessoa chega aqui na frente, a gente está fadando o cara lá de trás que é diferente a largar o jiu-jitsu. Mas o cara lá atrás vê um cara empático aqui na frente, vê uma guria aqui na frente, vê um senhor, vê um mosquito, vê um gigantão, ele vai ter a plena consciência que tem lugar para mim, no jiu-jitsu. Eu tenho um exemplo ali a ser seguido. E no final das contas, durante essa trajetória de sair lá da ponta e chegar aqui, a gente vai se dando conta que na verdade não é um aqui dentro que é teu exemplo, e sim todos. Quando eu chegar aqui, que eu seja uma coxa de retalhos com um pedacinho de tecido de cada um na minha frente, que me estendeu a mão e me mostrou alguma coisa que me agregou, que me acrescentou. Então, mestre, muito obrigado de novo, aos meus professores, Márcio Corleta, Rafael e Gabriel Azambuja e Alexandre Fortes, meu muito obrigado. Sem eles eu não teria esse exemplo e teria ido fazer outra coisa. Aproveitem a graduação, aproveitem a presença do mestre. Aos futuros faixas pretas, parabéns pela jornada, estou muito orgulhoso de vocês. E hoje não é um teste a aula que vocês vão dar, hoje é a celebração do que vocês conquistaram, conseguiram construir, e que seja a cereja do bolo para fazer uma festa bem bacana. Turmas enormes, gigantes. Esse trabalho aqui com muita gente é desafiador, é muito sério. Multiplicar a qualidade é muito sério, mas não diminui a importância de cada um de vocês chegar ao seu melhor e chegar na linha de frente. Outro dia, não sei quem foi que falou para mim, não posso também, se eu lembrar, não pode nem falar o nome, dá vontade de matar, mas falou assim: pô, mestre, quer que todo mundo seja igual a você? Que eu botei o guia visual, ficar vendo o guia visual, quer que todo mundo faça do jeito que você faz? Eu falei: não, eu quero que faça melhor, pô. Fazer igual a minha é fácil, só ir lá e imitar. Quero ver fazer melhor. E quando você vê 300 movimentos feitos com qualidade, você fala assim: caramba, como é que o cara consegue fazer todos os movimentos com qualidade? Tu acha que caiu do céu para mim? Eu ficava em casa esperando no sofá, ia treinar terça e quinta, e na sexta meu movimento estava perfeito. Cada movimento, cada um deles foi feito milhares de vezes. Dedicação pessoal, é tempo e grana para poder chegar à excelência. E não pode parar. Fazer um trabalho na guarda, por baixo, um pouquinho tradicional, com algumas variações interessantes para vocês aqui, coisas bem antigas que funcionam bem, abertas, vão funcionar para sempre. Então, que beleza. Então a gente vai começar o trabalho fazendo uma guarda alternativa, só para trabalhar aqui, tá? Vamos fazer a guarda aberta de pé no chão. Normalmente a gente faz aqui, Guardinha fechada, traz o cara até aqui, eu tranco ele na guarda. Só que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho de sensibilidade, momento. Isso aqui é um trabalho que meu pai está desenvolvendo. Um cara que desenvolve o trabalho de 88 anos de idade, é bom você dar uma olhada e respeitar. Se funciona nessa idade, funciona para todo mundo. O pessoal que está na frente pode abaixar, o pessoal de trás vê melhor aí, tá? Então olha só, ao invés de eu segurar o leão aqui com a minha guarda fechada,
né? Eu tenho uma guarda fechada que está boa, está firme aqui, está todo conectado. Eu vou manter a conexão de perna dele, com o Sérgio pressionando aqui, ó, e vou só colocar os pés no chão. Quer dizer, eu não mudei nada de conexão com ele, tá? E aqui eu vou segurar nas duas mangas aqui, ó, com meus cotovelos tocando o solo. Simplesmente isso. Posso deixar a cabeça no chão ou não. Eu prefiro não deixar até para exercitar meu pescoço, isometria aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu peço para o leão começar a se movimentar, botar um pé no chão. Vai. Quando ele vai botar o pé no chão, eu só jogo minha perna, chuto o meu quadril e vou para cima dele. Tá? A gente não combinou isso aqui antes não, tá? Esse negócio funciona mesmo, é legal, é bom fazer. Mas é importante que eu perceba, que eu sinta essa movimentação dele. Eu não posso ficar olhando para ele e ver que perna que ele vai levantar. Eu tenho que sentir. Então minha sugestão, para quem estiver fazendo, fecha os olhos, mantenha a conexão firme aqui, deixa o companheiro fazer o balanço, balançou para o outro lado. Aqui, ó, chegou aqui, minha perna está esticada, eu jogo aqui, ó, eu chuto o quadril, isso aqui, ó, jogo o meu quadril para cima dele para chegar na montada. Se eu for brigar com ele de tronco, eu não chego. E vou fazer isso aqui algumas vezes, sentindo movimentação, levantou a perna, chegou. Se eu quiser fazer isso aqui, ó, ele vai brigar comigo, vai querer voltar. Joguei o quadril, ele não volta. Meu quadril que ganha esse movimento, tá? Então eu vou pedir a vocês para fazerem duplas, mas eu não quero nenhum faixa branca, dupla com faixa branca. Pode fazer. Vamos lá. Sempre sincero, vou me levantar e colocar o pé no chão. Só quando ele fizer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, ó, a minha mão aqui, ó. Conseguir ganhar a perna dele. Se eu ganhar a perna dele aqui, eu dominando a perna na altura do calcanhar dele aqui, eu vou conseguir chegando, empurrando ele pra cima, não vou passar dele. Então o que vai acontecer? Ele vai ter que colar o pé aqui, e na hora que eu quiser meter a mão aqui, não deixa não. Ótimo. Tá? Então primeiro, isso aqui, teve espaço, eu enfio a mão. O companheiro não errar isso aqui. Quem está mais avançado, quando o cara fizer o pé não colar, pezinho direto, tá? Já cola o pé, já sabe que aqui já tem presente. Então, esse pé colado não está perigoso. O pé sem estar colado me dá tanto a passagem, e aqui com torção do joelho que é perigoso, quanto também ataque no pé. Então, pé coladinho e durinho lá, quero chegar aqui, não tem nada, tá ótimo. Agora fica fácil. Deixou o pé mole, achei um pé, vou pegar, tá? Nessa posição, importante que meu companheiro me faça ficar na ponta do joelho, vai. Opa, quase. Aí, beleza. Aí sim. O movimento vai acontecer naturalmente. Senti que fiquei na ponta do joelho, tá bom. Detalhezinho só para lembrar. Aconteceu contigo aqui agora. Quando é que eu empurro a perna do companheiro? Se ele está assim, eu preciso. Mas se ele conseguir baixar o centro de gravidade, é hora de empurrar o joelho. Então, quem está empurrando o joelho direto, não precisa. Sentiu que não está indo na raspagem, desce a perna para o joelho e empurra. Tá? Depois vou mostrar mais uma vez essa posição. Vou demonstrar. Vamos lá. Galera, se tem uma coisa que a gente se preocupa muito aqui na base e dentro da SBA, é de não entregar qualquer faixa preta, entendeu? E os guris aqui passaram por todos os processos, cada um passou por um processo bem diferente, perfis bem diferentes de pessoas, né? E que comigo dentro da base tem uma história diferente também. Fred é meu aluno particular há 13 anos. 13 anos. Eu vi ele crescer dentro da profissão dele, assim como ele viu eu crescer na minha, né? E de ambientes bem diferentes a gente pôde ver com empatia um ao outro as nossas semelhanças, né? O Lucas está com a gente há mais ou menos uns 2 anos, né? Mas vindo de escolas que são nossas escolas irmãs, que a gente confia no trabalho também, que indiferente do que passou, que fez ele vir até nós, ele entrou desde o dia 1 como um agregador
de treino duríssimo, né? E sempre solícito para estar disponível para qualquer um. E falando de ser solícito, velho, tá aqui um dos caras mais solícitos da escola, Rodrigo Burlan. Dentro desse trio, quem entrou mais recente dentro da escola, mas veio para a escola vindo da academia do nosso querido Marcos Roldão, representado aqui também por quem viveu essa jornada junto com ele, Serjão. Né? Então, um guri que, cara, eu vi, cara, novinho dentro do tatame. Uma vez eu fui dar um seminário, ele tava lá, criança, não sei nem se era criança ou não, adolescente. Que eu digo assim, o louco era criança, tá, mas e eu? Eu já era faixa preta, amigo. Enfim, né? O Burlan é um cara que eu conheço desde que ele entrou no jiu-jitsu, indiferente de ter sido o último a entrar para a equipe. E eu acredito que um dos privilégios de ser professor e de fato se envolver com os alunos é tu poder sair da tua bolha e entender como afetar mais gente, abranger mais gente, incluir mais gente, entendeu? E eu sei que dentro dos meios de vocês influenciaram muita gente ao longo dessa trajetória, né? E naquele processo que a gente falou ali na frente, que cada um tem a sua história, cada um tem os seus objetivos e que todo mundo é diferente um do outro, tem uma coisa que a gente preza na Basberg, é aquela referência da faixa preta ser mais ou menos como uma faculdade de medicina, né? Faculdade de medicina, tu passa 6 anos na faculdade para se formar a ralé ali, né? Para se formar o atendente do posto de saúde ali, nada contra, mas um médico que passa dentro de uma formação atendendo um posto de saúde muitas vezes é só o primeiro estágio. E daí o que esse cara faz depois? Uma residência, e ele vai se especializar em alguma coisa dentro da área da medicina. A partir da faculdade e da residência, tu te torna um profissional. E a partir do teu trabalho profissional é que tu vai de fato mostrar o profissional que tu é e o quanto que tu valorizou a caminhada até ali para te preparar em alguém que a partir dali vai começar a sua experiência. Aqui os guris estão há 13 anos, 14 anos, 9 anos no jiu-jitsu. Eles já passaram pela faculdade deles, foi ali na branca, azul, indo para roxa. Na faixa roxa eles passaram. Na faixa roxa eles passaram a se especializar dentro do jogo deles. Alguns são passadores, outros guardeiros. Eu fiz a laço, eu fiz a one leg. Mas tudo isso a gente vai se preparando, porque chega na marrom e libera o pé. É aquela especialização, né, que a gente está falando, até chegar no ponto que a gente se prepara para a vida real, que é onde todo mundo vai se encontrar, se um dia não desistir, né? Então, o profissional que vocês vão ser, vocês vão demonstrar seguindo o que vocês fizeram até agora. Mas tem uma coisa que, indiferente do perfil que a gente tenta criar de faixa preta, alguns competidores, outros professores, muitos só praticantes, entendeu? Indiferente do que tu vai ser, o perfil que tu é, a obrigação do faixa preta é saber se comunicar através do jiu-jitsu. E para isso, para alguém que quer saber se comunicar, deixa uma explicação muito clara. Ser claro, clareza no que tu está falando, clareza no que tu está dizendo, prestando atenção em quem está na tua volta. Todo faixa preta que sair da base Bering tem que estar nas condições de dar aula. Essa é a nossa referência de trazer um faixa preta para o mundo. Então os guris, eles sabem desde o início que, além do artigo que eles têm que escrever, sim, faixa preta tem que escrever um artigo para pegar a faixa preta.
além do artigo que vocês já escreveram, vocês sabiam que hoje vocês dariam aula. Como que a gente vai fazer essa dinâmica? A gente vai separar 3 grupos. Então, o que caber nesse amarelo, o que caber nesse amarelo e o que caber naquele amarelo ali. A gente vai formar 3 grupos, onde os gurizes terão 10 a 15 minutos com cada grupo para dar uma aulinha livre dentro do assunto que eles escolheram. O jiu-jitsu é para todo mundo, mas nem todo jiu-jitsu é para qualquer um. Então eu espero que quem tem a coluna ruim, tenta não dar uma aula de berimbolo, né? Quem não pode cair, não dá aula de judô, né? Comuniquem-se com os alunos de vocês hoje da melhor forma que vocês conseguirem. Isso não quer dizer complexo, porque, né, a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Sejam simples e sucintos, mas sejam claros. Beleza, galera? Jiu-jitsu, a gente fala muito sobre família, sobre irmandade. E eu me lembro, cara, todas as faixas que eu peguei com alguém. Entendeu? Peguei com o Pedrão Grisoli, com o Railson, a minha faixa azul. O Claudinho estava lá, abaixo também, né? Peguei minha faixa roxa com o Luiz Montanha, né? Peguei minha faixa marrom sozinho, sendo o maior graduado da Zambuja naquela época. Peguei a faixa preta com o Gustavão e com o Rafão. E indiferente se a gente treina ou não juntos, a gente tem esse elo de ligação para sempre. Vocês têm 6 meses para apertar os parafusos para formatura de vocês. E uma coisa que eu digo, ó, não solta a mão de ninguém. Olha para o lado e não deixa nenhum desses colegas de vocês desistir, né? Que essa reta final, né, sozinho dá para fazer. Em grupo é muito mais fácil e proveitoso. Beleza? Bora lá. Pode sentar. Tá aqui os responsáveis pela base Behring acontecer. Esse grupo é o grupo que vê constantemente o meu pior, para que a gente possa todo dia dar o nosso melhor, entendeu? Sozinho não se vai a lugar algum, entendeu? Eu agradeço todo dia de ter vocês comigo, todo dia eu acordo e tento, nem sempre dá, porque eu acordo ranzinza de manhã, mas é um exercício diário praticar a gratidão. E eu fui um cara que eu não tive a minha família muito perto de mim ao longo da minha trajetória. Por isso que eu exalto tanto o quão papel de pai o mestre Silvio tem comigo. Toda vez que eu falo que ele tem um papel de pai, agora fazendo essa analogia da família, ele acabou virando um vô, né? Mas não é. Eu estou tentando consertar o que eu falei lá no início, acho que eu piorei um pouquinho. Mas, né? Imagina, mestre, eu dizer que eu tenho um filho desse tamanho. Mas eu acho que esse relacionamento dá certo pela sinceridade que a gente tem uns com os outros. Aqui todo mundo errou, aqui não são os melhores atletas que a gente tem, mas aqui, cada um que está aqui é uma pessoa que se joga no chão para os outros passar, velho. Se isso for salvar o grupo, entendeu? Cada um que está aqui abriu mão do seu próprio conforto para mostrar o que esse esporte é capaz de dar para os outros. E queria dizer para vocês que a base Behring tem esse tamanho por causa das decisões que nós tomamos ao longo do grupo, ao longo do dia, ao longo do ano. Nunca prometendo ser perfeito, mas sempre prometendo ser real, ser legítimo, sendo da maneira que
tem que ser esforçado. Esse é o nosso compromisso. O esforço nunca vai acabar. Alguns vão entrar, outros vão sair. É a primeira graduação do Carvalho, que a gente treinou o Carvalho com unhas e dentes para assumir uma base Behring Alemanha. E quando ele voltou, serviu como uma luva porque a gente precisava, né? Então, meu muito obrigado, e que fique claro para todo mundo aqui com quem que vocês podem sempre contar de olhos fechados. Tá? Então, uma salva de palmas para os trabalhadores aí. Galera, aí é nosso encantador de criança. Aí ele consegue pegar aquela criança que não responde nem a quinta geração da família e fazer ela amarrar a própria faixa, sentar com perna de índio e bater continência de olho fechado na gravação. Entendeu? Aí é um cara que é treinado para ser professor desde a adolescência, desde a faixa branca. Ele tem essa careca, mas ele é novinho, né? Mas é a alma de um velho, né? Ranzinza, turrão, tudo que a gente precisa para elevar o padrão lá em cima. Caia durante muitos anos foi meu apoio. O primeiro estágio dentro do nosso plano de carreira é tu ser um coringa, tu ser um bom colega de treino, aluno pagante, que possa assumir uma boa dupla com alguém que tem dificuldade. E ele evoluiu em todos os pontos que a gente criou esse plano de carreira com o Newton, com o Lemes, que foram faixas brancas, que ajudaram no Kids, que ajudaram no Basics, que assumiram um segundo apoio, e com a porta aberta pelos guris que a gente estava fazendo o que tinha que ser feito para formar um bom professor, né? Muitos tentaram, ninguém conseguiu, para mostrar o quão diferenciada é a resiliência e a vontade do Caiazito. Na última graduação ele foi o único trabalhador que não graduou, porque a gente ainda precisava acertar uns parafusos. Talvez ele nem saiba quais são os parafusos que faltavam acertar. Mas na última graduação a gente estava alguns meses sem treinar juntos, onde ele estava apoiando o Gordo na aula da noite. E desde então eu disse: Caia, eu preciso te ter mais perto. E isso casou com uma vontade dele de trocar de turno, né? O que foi ruim necessário para a escola, que a gente trabalha de duplas. Caia era dupla da noite, eu precisava de uma dupla às 8 da manhã. Estava vindo muito aluno novo às 8 da manhã, precisava de uma dupla às 8 da manhã. Que na base nenhuma aula é dada por um professor. Todas as aulas é um professor ou dois, mais o apoio. Velho, tu fez tudo certo até agora, tu quer trocar de horário para facilitar a tua vida, vamos trocar. E desde então o Caia está trabalhando de novo comigo às 8 da manhã. E nesse período a gente pôde retomar alguma coisa que estava se perdendo. Não é o que a gente acha do jiu-jitsu, não é nada disso. A gente pôde voltar a ter a nossa intimidade. O Caia é um cara que não se abre tão fácil, mas ele demonstra. E não estando com ele, eu não estava vendo ele demonstrar o que ele estava precisando. E agora, com todo dia junto, acho que o nosso relacionamento pôde voltar a ter a leveza de quem completou uma etapa e precisa seguir adiante. Então, da mesma forma que na última graduação ele foi o único a não graduar, eu faço questão nessa graduação dele graduar na frente de todo mundo.
trouxe uma cinta de couro. Aqui no tatame a gente tem a obrigação de cuidar. Aqui no tatame a gente tem... Aqui a gente pode controlar o ambiente que a gente cria. O cara que faz uma coisa errada e não é corrigido, vai normalizar o erro. E quando a gente tem uma faixa preta na cintura, é muito pior. É como se a gente tivesse uma escola da maldade, onde o cara vai lá para o 2º grau e aprende a como ser ruim. Quando um faixa preta legitima o erro, legitima o ruim, legitima o feio, o faixa preta está queimando todo mundo que ele tem alcance dentro do esporte. Porque o que vai acontecer? Alguém faz alguma coisa errada na base, meu velho, não foi o fulaninho que fez alguma coisa errada. Foi um faixa preta da base que fez uma coisa errada. E quando faz uma coisa errada um faixa preta da base, um faixa preta da SBA tem essa responsabilidade. E daí vai respingar lá na porta do mestre Silvio, vai respingar lá na porta do grande mestre Flávio, vai respingar em anos e anos e anos de história de gente pagando um dobrado para ter um ambiente saudável. Então eu peço para vocês responsabilidade e carreguem a palavra com argumento, porque foi isso que vocês, levando em consideração que jiu-jitsu é uma linguagem, argumentos foram o que vocês levantaram durante esse período. E agora vamos defender a causa, beleza? Obrigado por vocês estarem aqui. Professor é reservado, tá? Hoje em dia a gente vê muita gente jogando e solvendo. Esse tempo eu estava numa competição que eu vi um faixa verde com grau de professor. Vai entender. Cada escola tem o seu jeito de operar. Vai acontecer com a gente, chegar em algum lugar da nossa escola e tá lá o cara Aqui não vai acontecer. Pelo amor de Deus. Mas o grau de professor ele é reservado, galera, tá? Para aqueles que pegaram a faixa preta e se dedicaram à arte de ensinar, né? Não. Muitas vezes a gente vê gente ganhando a faixa preta direto com esses graus, muitas vezes a gente vê gente usando ou não usando. Modéstia à parte, eu achei muito mais especial ganhar os graus de professor do que a própria faixa preta. Porque meu destino já estava escrito. Eu queria ser professor mais do que ser faixa preta. Em relação à faixa preta, era uma consequência de viver um dia depois do outro. E quando a nossa escola tem a nossa formação de faixas pretas já vinculado a trabalhar com o professor, os guris não precisam ser necessariamente trabalhadores para se formar, né? Eles seguem fazendo aquele trabalho de formiguinha, dia a dia, onde toda dupla que eles botam a mão, eles botam para conduzir. E é por isso
que 1 ano depois de pegarem a faixa preta, os guris também estão ganhando o grau de professor. Essa faixa é minha, velho. Tá voltando? Tá voltando o grau. Tu deixou ela num canto bem poeirento para que esses graus ficassem marcados. Ficasse marcado em seminário. Quando ele visita. Tem 12 anos de... Quando ele visita, ele usa essa. Pode ir, pode ir. Eu quero ver se aqui tem força essa galera. Vai ser. Vem, jiu-jitsu!